Evangelho conforme João, capítulo 15, eu vou ler do verso 18 ao verso de número 27. João, capítulo 15, de 18 a 27, diz assim o texto da palavra de Deus: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Oremos mais uma vez. Amado Senhor e Salvador, exaltado e glorificado seja o teu nome. Somos muito gratos, Senhor, pelo privilégio de nos assentar como igreja, povo que se chama pelo teu nome, a fim de prestar o culto devido ao Senhor. Principalmente, ó Deus, porque o Senhor se agrada em falar ao nosso coração quando nos reunimos como tua igreja. E é nesta esperança, nesta expectativa, que estamos mais uma vez diante da tua palavra que será pregada. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós acabamos de cantar: conheci um mundo mau, e com ele seus ardis. Jesus nos tirou desse mundo mau. Jesus redimiu a sua igreja, tirando a sua igreja do meio de um mundo que jaz no maligno. E lá na sua primeira carta, João vai dizer aos crentes, vai ordenar aos crentes, que eles não devem amar ao mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o amor ao mundo é a evidência de que o amor do Pai não está em tal pessoa. É por isso que a ordem de João é tão clara e tão categórica: não ameis ao mundo nem as coisas que há no mundo. Mas ainda assim, muitos crentes vivem atrás da aprovação desse mundo. E o texto que foi lido nessa noite tem muito a nos ensinar a respeito disso. Lembre que Jesus continua aqui o seu discurso no cenáculo. Esta é a noite em que Jesus será traído por Judas. Muita coisa já aconteceu nesta noite. E aqui neste discurso, este último discurso no cenáculo, do verso 1 ao verso 11, Jesus instou os seus discípulos que permanecessem nele para que pudessem dar fruto, porque sem ele os discípulos não poderiam fazer absolutamente nada. Do verso 12 até o verso 16, Jesus instruiu a respeito de um dos frutos que os discípulos dariam por estarem ligados ao Senhor Jesus Cristo, e este é o amor de uns para com os outros em obediência aos mandamentos. Jesus está dando uma ordem: vocês precisam amar uns aos outros, e isto seria colocado em prática por aqueles que Jesus chama de seus amigos. Ele ainda diz: ninguém tem maior amor do que este,
de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vocês são os meus amigos se vocês fazem o que eu mando. E a ordem naquele contexto: amor uns aos outros. E então ele fala deste relacionamento entre nós, entre a igreja do Senhor Jesus Cristo. A partir do verso 18, que foi o verso que nós lemos nessa noite, Jesus está tratando de outra questão. Ele agora fala da relação dos crentes, não entre si, não neste amor que uns têm pelos outros, mas da relação do crente nesse mundo. É nesse mundo que nós vivemos, é neste mundo que nós labutamos e que testemunhamos do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor então tem a falar aos seus discípulos a respeito deste mundo. Veja o verso de número 18: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Então repare o contraste, ele estava falando do amor uns aos outros, e é isso que acontece quando você se relaciona com crentes, você se relaciona com pessoas que amam a você. Entretanto, o mundo, aqueles que estão fora da igreja, a relação é diferente, a relação é de ódio. Não interprete este "se" dito por Jesus aqui como simplesmente uma possibilidade. O texto grego traz essa possibilidade de interpretação: se o mundo vos odeia, mas nesse contexto ele precisa ser entendido, a palavra precisa ser entendida como visto que o mundo vos odeia, e isso combina exatamente com aquilo que está no verso de número 19. Veja o verso 19: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, o mundo vos odeia. O verso 19 não traz então uma possibilidade, é uma afirmação bem categórica. É por isso que lá no verso 18, você tem Jesus dizendo de algo que irá ocorrer. Visto que o mundo vos odeia, sabendo disso, que você vive num mundo assim, os crentes precisam compreender e precisam lembrar de algumas coisas. Do que é que você precisa lembrar quando o mundo odiar a você? É disso que trata o texto. Quando o mundo odeia você, você precisa lembrar de que você está em Jesus Cristo, de que você está unido ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira razão apresentada por Jesus aqui para o mundo odiar os seus discípulos, porque o mundo odeia primeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler de novo o verso 18: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Ou seja, o ódio do mundo aos discípulos é uma consequência dos discípulos estarem em Jesus Cristo. É impossível estar em Jesus Cristo e não ser odiado por esse mundo, já que esse mundo odeia o Redentor, já que este mundo não se afeiçoa do Senhor Jesus Cristo. E se os crentes permanecem em Cristo e as palavras de Cristo permanecem nos crentes, é uma questão muito óbvia e uma questão que precisa ser aguardada, esperada. Você será alvo do ódio deste mundo se você está em Cristo. Sabe o que é mais interessante? Jesus não esconde isso de nenhum dos discípulos. Jesus é muito franco. Ele não está dizendo: venham comigo, me sigam, e vai ser tudo muito tranquilo. Eu vou abrir as portas para vocês, todo mundo vai receber vocês muito bem. Pelo contrário, se vocês estão em mim, o mundo vai odiar vocês, porque o mundo me odeia. Logo, o ódio do mundo não é algo que deve pegar você de surpresa, se você está em Cristo. É algo que você precisa estar bem preparado para enfrentar. Você unido a Cristo
não compactua ou não deveria compactuar com os valores desse mundo. Porque quando a Bíblia fala do mundo, ele está falando de todo esse sistema caído, de toda a humanidade que está em franca oposição ao Senhor Deus por conta da queda de Adão. Quando Adão se rebelou, quando Adão quis tomar o seu próprio caminho, transgrediu a lei do Senhor, ele se coloca em oposição a Deus, e todos os que nascem herdeiros de Adão estão nessa condição. É por isso que o salmo que nós cantamos aqui nessa noite traz os homens poderosos do mundo se ajuntando contra o ungido do Senhor. A pergunta do salmo é exatamente essa: por que se amotinam as nações? Por que os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se ajuntaram contra o Senhor e contra o ungido do Senhor. É só você reparar que a nossa sociedade, que pretensamente apregoa tolerância para com todos, tolera qualquer coisa que não seja o cristianismo. Quando se fala em fé cristã, não há tolerância. Os tolerantes logo se veem perseguindo, espizinhando, criticando. Mas cadê a tolerância para com a minha fé? Não, os cristãos são muito arrogantes. Os cristãos acham que eles estão sempre com a razão. E qual o problema, visto que nós devemos tolerar todos os pensamentos? Eu não posso ter esse pensamento? O mundo odeia aqueles que são de Cristo. Você é colocado neste mundo para fazer raiar a luz do Senhor Jesus Cristo. E certamente a luz traz grande incômodo àqueles que estão em trevas. Porque a luz de Cristo, pregada pela igreja e vivida pela igreja, demonstra o quanto os padrões desse mundo estão caídos e deturpados. E já que este mundo rejeitou o Senhor, ele vai odiar aqueles que são seus embaixadores, suas testemunhas. É por isso que você, ao ser perseguido por ímpios, deve louvar a Deus. Em vez de se entristecer, precisa dar graças a Deus pelo que está ocorrendo. Porque se os ímpios estão perseguindo a você, é sinal de que você está dando um bom testemunho. Eu gosto muito daquilo que acontece em Atos dos Apóstolos. Abra lá comigo, no capítulo 5. Em Atos, a igreja está em franca expansão. Os crentes estão dando bom testemunho do Senhor Jesus Cristo, e por causa disso, começa então uma perseguição. Os apóstolos começam a ser presos. Eles começam a ser ameaçados, dizendo: olha, vocês não podem falar do nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui então, no capítulo 5, nos versos 40 e 41, o texto diz que as autoridades, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Perceba bem, eles não estão simplesmente falando contra os apóstolos. Eles não estão ali dizendo: vocês são os ridículos de crer nisso, vocês são bitolados, vocês são os quadrados. Não, o que está acontecendo aqui é que eles levam uma surra, eles são açoitados, e depois de açoitados, eles dizem: olha, parem com isso, não falem mais de Cristo. Sabe qual é o resultado? Verso seguinte: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Como é que você se porta diante de pessoas que falam contra a sua fé? Os apóstolos estão alegres. Nós somos dignos de sofrer por Cristo. Eles estão enfrentando o ódio do mundo. Eles estão enfrentando a oposição desse mundo.
Então, se você sofrer na mão de ímpios, verifique, rejubile, mas verifique também se você está sofrendo por causa da sua piedade ou por causa de legalismo e farisaísmo. E esse aqui é só um alerta, porque pode ser que muitos se enganem achando que estão sofrendo porque estão dando um bom testemunho, enquanto estão fazendo exatamente o contrário. E é por isso que eu quero ler com você agora a carta escrita por um destes homens que apanharam aqui e que se consideraram dignos de sofrer por Cristo, que foi o apóstolo Pedro. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, lá no capítulo 4, e perceba o que Pedro irá dizer. Pedro sofreu, Pedro apanhou por causa de Cristo, ele se alegrou por ser digno disso, e quando ele escreveu à igreja, ele disse assim, a partir do verso 12: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pedro está dizendo assim para a igreja: o negócio está pegando aí, está havendo perseguição, vocês estão assustados com o quê? Não estranhem isso, não achem que está acontecendo alguma coisa de outro mundo. E ele continua: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. E Pedro fala isso tendo experimentado na pele. De novo, ele está entre aqueles homens em Atos que foram açoitados e que saíram alegres. Ele não é alguém de teoria, ele está dando quase que um testemunho aqui, dizendo: eu fiz isso, aconteceu isso comigo, não fiquem espantados, isso irá ocorrer com vocês. E então ele diz no verso 14: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se vocês estão sofrendo pelo bom testemunho, louvado seja o Senhor. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Se vocês estão sofrendo por Cristo, graças a Deus, mas preste bem atenção, para não chamar de sofrimento em nome de Cristo chatice. Por que eu estou falando de chatice? Pessoas que se intrometem em negócios de outro, legalistas. Tem muito crente que está sofrendo por causa da sua chatice, não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com o Senhor, mas eles dizem: não, o mundo está me perseguindo. Não, não está, não é esse tipo de perseguição a que Jesus se refere aqui. É por isso que, ao ser perseguido, se você está sofrendo por Cristo, louvado seja o Senhor, mas verifique se de fato é o seu amor a Cristo que tem levado você a sofrer diante de pessoas ímpias. E constatado que você está sofrendo por amor a Cristo, não se entristeça. Volte lá em João, lembre-se do que está lá no versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, eu dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Se você tiver isso em mente, você vai lembrar que quem não sofre retaliação do mundo precisa se preocupar, porque esse é um indício de que você não está em Cristo. Se você é odiado pelo mundo, é porque eu tirei você do mundo, é o que Jesus está dizendo, e certamente vocês serão odiados. Logo, o mérito de tudo isso é de Cristo, é Ele quem tira os crentes do mundo. Não é você
que é muito diferente daqueles que estão no mundo, você está na mesma situação. Quando Deus contempla os homens, Ele não vê homens bons e maus. É muito interessante você notar os discursos que nós ouvimos na nossa sociedade. O cidadão de bem. Quem é o cidadão de bem? Quem é o cidadão de bem? Se você está falando de pessoas que pagam seus impostos, que vivem cumprindo as leis, ok. Mas se você estiver falando em termos espirituais, não existe cidadão de bem. O único cidadão de bem que pisou nessa terra se chama Jesus Cristo. O resto é pecador, filho de Adão. O resto merece a ira do Deus Todo-Poderoso, que de forma misericordiosa tirou pecadores dessa condição, os justificou pela fé, os salvou e um dia vai apresentá-los de forma santa, de maneira santa. Mas Deus não olhou para a sociedade e disse: aquele ali vale a pena ter na minha igreja, porque é uma grande aquisição, então esse eu vou separar para mim. Aquele ali não é uma pessoa muito boa não. Porque quando você olha para a Escritura, você vai ter pessoas como Jacó. Você vai ter um homem como Paulo, perseguidor da igreja. E tantos outros, meus irmãos. Que se você olhasse a índole, você não ia querer do seu lado. Cristo salva pecadores. Cristo transforma homens. Cristo tira o homem do lamaçal do pecado para purificá-lo até o dia final. E é por isso que o mundo os odeia. Porque agora eles são diferentes. Porque agora eles são distintos desse mundo. Mas outrora, como diz Paulo aos Efésios, todos nós estávamos na mesma condição. Então não se vanglorie com isso. Cuidado para não ser como muitos crentes, então, que querem o louvor deste mundo. Pessoas que querem andar com Cristo e que querem ser bem vistas por este mundo que odeia o Senhor Jesus Cristo. E há um exemplo bíblico a respeito disso. Por exemplo, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Você tem um caso emblemático. Verso de número 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Sabe quem foi Demas? Demas foi um dos cooperadores de Paulo. Alguém que caminhou com o apóstolo, que foi usado pelo Senhor para a edificação da igreja. Mas segundo Paulo, amando o presente século, desviou-se, foi-se embora, porque não há como amar a Jesus e amar ao mundo ao mesmo tempo. Também é verdadeiro que se o mundo ama você, significa que ele não está vendo Cristo em você. Quando ele olha para você, é como se ele estivesse olhando no espelho. É alguém parecido, porque se ele olhasse e visse a Cristo, a luz o incomodaria. É isso que Jesus está colocando aqui. Por isso, se você é muito bem visto entre os ímpios, se ninguém se incomoda com você, se eles estão muito à vontade para compartilhar piadas sujas, imorais, pensamentos imorais com você, eles não estão vendo Cristo em você. Você não está fazendo diferença no meio deles. Mas se os ímpios olham para você e veem alguém como Cristo, eles de fato não irão amar. Se você tem sido odiado pelo mundo, lembre-se que você está em Cristo. Lembre-se também que você não é maior que Cristo. Veja o verso de número 20. Volte lá em João. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim,
também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. O verso 20 é um lembrete de algo que Jesus já havia dito aos discípulos naquela mesma noite. Poucas horas antes, Jesus havia dito isso. Volte aí no capítulo de número 13, lá no verso de número 16. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Naquela mesma noite Jesus disse isso. Agora compare com o que Jesus disse em outra ocasião. Vai lá em Mateus capítulo 10. Aqui foi por ocasião do envio dos seus apóstolos. Capítulo 10, verso de número 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Jesus havia sido chamado de Beelzebu, de diabo. Se me chamaram de diabo, vocês acham que vão ser chamados de quê? Então Jesus está lembrando aos seus discípulos: vocês não são maiores do que eu. Se Jesus, que era o próprio Deus entre nós, muito maior que os seus discípulos, havia sido perseguido, não havia nenhuma razão para que isso não ocorresse com aqueles homens, para que aqueles homens fossem isentos de perseguição. A parte final aí do verso 20, ela precisa ser entendida à luz do versículo de número 18. Dê uma olhada lá. Jesus diz assim, primeiro no versículo, no começo: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Por que eu estou dizendo que esta segunda parte precisa ser entendida à luz do verso 18? Veja o verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. No verso 18, quando você tem se o mundo vos odeia, trata-se de um fato. O mundo odeia. Logo, se é verdade que o mundo odeia a Cristo, ele vai odiar os discípulos. Jesus está traçando um paralelo. No verso 20, ele fala: se eles guardaram a minha palavra, e qual é o fato? Eles não guardaram. Eles vão guardar de vocês. Ou seja, eles não vão ouvir a vocês. O mundo odeia os crentes. E os crentes não são maiores do que o seu Senhor. Aquilo que ocorreu a Cristo, ocorrerá aos seus discípulos. Não é possível um mundo que rejeitou a palavra de Cristo aceitar o testemunho dos servos de Cristo. É por isso que ele está dizendo que os discípulos não estão acima do Senhor. Você não é maior do que Cristo, e você precisa se lembrar muito bem disso, principalmente porque tem muito crente que acha que vai viver a sua vida nesse mundo sem sofrimento. E essa é uma ilusão. Lembra que tem uma igreja não, tem uma seita grande no nosso país, cuja propaganda, cujo slogan é exatamente: pare de sofrer. Tem nada a ver com Jesus isso. Jesus não prometeu isso para ninguém, parar de sofrer. O que Jesus disse foi: no mundo tereis aflições. É muito diferente, com uma promessa: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando os crentes acham que o fato de estar em Cristo vai livrá-los de dissabores, de problemas, quando eles precisam enfrentar provações, eles desanimam.
se eles estão indo para Cristo por causa da falsa propaganda de que quem está em Cristo, tudo vai bem, o primeiro empecilho vai desanimar essas pessoas. É por isso que os discípulos precisam lembrar, eles não são maiores que Cristo. Cristo sofreu, nós iremos sofrer. Há muitos crentes aí que idealizam um mundo onde eles não vão passar pelas dificuldades. Isso é uma grande utopia. Pelo contrário, quando você não passa por dificuldades entre os ímpios, é porque você pode estar caminhando de forma parecida com a forma deles. Porque no mundo avesso a Cristo, crentes não devem se espantar com as perseguições, tampouco devem se abater. Eles precisam imitar a Cristo. E eu quero que você, de novo, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, porque Pedro está escrevendo exatamente a irmãos que estão sofrendo muitas perseguições. O público, os leitores de Pedro, não eram pessoas que estavam com suas vidas tranquilas, eles estavam padecendo nas mãos de autoridades. Muitos que eram servos estavam padecendo na mão de senhores perversos. Eles estavam sendo espalhados por amor a Cristo. E veja o que Pedro vai dizer a eles a partir do verso 18 do capítulo 2. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom ou cordato, mas também ao perverso. Pedro, que conselho é esse? Isso não é coisa de gente, não. Isso é coisa de gente masoquista. Servir a um senhor perverso. Que negócio é esse? Pedro então apresenta as razões. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato diante de Deus. Se você está sofrendo porque você é um crente chato, tem vantagem nenhuma. Mas se você está sofrendo porque você tem dado bom testemunho do Evangelho, louve ao Senhor. Agora veja o versículo 21, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Pedro está fazendo, sabe o que? Ele está replicando a mensagem de Jesus. O servo não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram o Senhor, perseguirão os seus servos. Não se engane, você não é maior do que Cristo. Quando as perseguições assolarem a sua vida, lembre-se disso. Cristo deixou exemplo para que você seguisse os passos dele. Mas há mais. O texto mostra que quando você é perseguido, você precisa se lembrar que esse mundo está condenado. O ódio do mundo pelos crentes, ele tem uma explicação. Veja lá o verso 21. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Ou seja, não é um ódio gratuito simplesmente. Há uma razão. Jesus está dizendo, vocês serão perseguidos porque o mundo me odeia. Jesus já havia afirmado que escolheu os seus discípulos, no verso 16 lá, para que eles fossem e dessem fruto, e esse fruto permanecessem. No verso 19 ele vai dizer que eles foram escolhidos para serem tirados do mundo. Eu vou ler o verso, diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia.
Jesus já falou estas duas coisas, e agora ele está dizendo, sabe qual é o resultado disso? Por estarem em Jesus e amarem ao Senhor Deus, o mundo perseguirá aqueles que odeiam o Pai, porque o mundo não conhece o Pai. Curiosamente, Jesus está falando num contexto judeu, e os judeus se vangloriavam de ter Deus como Pai, e se você lembrar de capítulos atrás, foi isso mesmo que eles disseram para Jesus Cristo. Que negócio é esse? Nós somos filhos de Abraão. Dizer-se filhos de Abraão significa Deus é o nosso Pai, porque Abraão foi chamado por Deus, e naquela ocasião Jesus foi claro, vocês são filhos do diabo. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam, mas porque vocês não são filhos de Deus, vocês me rejeitam. É o mesmo que Jesus está dizendo aqui nestes versículos. Este ódio então se dá por esta razão. Quando Jesus vem ao mundo, por meio da sua pregação, por meio da sua palavra, Jesus começa a acusar as consciências. Jesus começa a acusar estes homens dos seus pecados. E diante da pregação de Jesus, eles se veem transgressores da lei de Deus. E é por isso que eles odeiam o legislador. Eles odeiam aquele que estabeleceu tal lei. Veja os versos 22 e 23. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. E é claro que Jesus não está dizendo aqui que foi simplesmente porque ele veio ao mundo que estes homens agora se veem pecadores, que apareceu o pecado. Não, eles são pecadores desde Adão. Só que a presença de Cristo entre eles deixa escancarado isso. A luz brilha e os homens começam a ver as suas imperfeições. Um exemplo que eu, vez por outra, uso aqui, é como você se acostuma. Lá na minha casa, recentemente, queimou uma das lâmpadas do nosso quarto. E é terrível, né? Porque você tem um local lá das lâmpadas com 3 lâmpadas, aí é muita luz. E eu acho que queimou uma ou duas. Não, são 2 lâmpadas, queimou uma, só tem uma. Você entra no quarto, está aquela penumbrinha assim, né? Dê uma olhada no espelho enquanto você está ali. Talvez você se agrade bastante do que você está vendo. Depois você vai no espelho do shopping, que tem muita luz, e aí você vai ver o verdadeiro estado da sua vida. Você fala, puxa, no espelho da minha casa não reflete desse jeito não. É a mesma coisa de foto naquela máquina antiga, ou filmagem antiga, que era aquela filmagem toda distorcida. Lembra aquelas filmagens que o pessoal coloca da década de 80, 90, e assistir hoje um jornal em Full HD, que o camarada está lá dando a notícia e você está reparando, rapaz, esse cara está velho, ó, está cheio de pé de galinha, porque aparece tudo, certo? Está nítido, pois a luz deixa tudo muito claro. Estes homens que estavam muito confortáveis diante da luz entre eles, agora se veem transgressores. Eles odeiam a luz, eles não querem saber da luz. É isso que Jesus está dizendo. Veja de novo, se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Eles não teriam tido conhecimento dos seus pecados, mas agora não tem desculpa pelo seu pecado. Agora eles estão com um grande problema. Verso 23: quem me odeia, odeia também a meu Pai. A pregação, a proclamação de Cristo, fiel, a palavra com autoridade, tornou estes homens indesculpáveis. Mais ainda, não dava nem para eles darem a desculpa dizendo assim, bom, esse homem é um qualquer. De onde que esse homem veio? Apareceu de repente, só porque tem 12 homens aí atrás dele, só porque agora a multidão está aumentando, mas ele não é um rabi de verdade, ele não é um dos fariseus, ele não é alguém que passou por uma das nossas escolas,
Nem isso eles poderiam alegar como desculpa, porque veja o verso seguinte aí, verso 24: se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora, não somente eles têm visto, mas também odiado, tanto a mim como ao meu Pai. Além de uma palavra fiel, Jesus vem realizando um monte de milagre. Lembra do cego? Que é curado por Jesus, e os fariseus chamam, falam assim: quem que fez você enxergar? Fala: foi um homem aí chamado Jesus. O que você fala a respeito de Jesus? E o cego fala assim: vocês estão querendo ser discípulos dele também? Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Que negócio é esse? E então ele vai falar assim: olha, dê glória a Deus, porque esse homem é um pecador. E o cego fala: se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: eu era cego, e agora eu estou vendo. Nunca ninguém abriu os olhos a um cego. E Deus não escutaria este homem se ele fosse um pecador. Os fariseus ficam irados com aquele homem. Eles expulsam aquele homem da sinagoga. Para ficar muito claro o que João vai dizer no final do livro, ele fez cada uma dessas obras para ficar claro de que ele é o Filho de Deus. Não era um milagre pelo milagre, mas havia uma razão para o milagre. O milagre corroborava a autoridade do Messias. E é isso que Jesus está dizendo mais uma vez: as obras, como nenhum outro fez, fazem desses homens ainda mais indesculpáveis. Ou seja, diante de Jesus, eles se veem de fato sem solução para a sua vida, a não ser que se rendam ao Senhor. Jesus então cita um salmo. Ele cita o salmo de número 35, aí no versículo 25, dê uma olhada. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. E como eu disse, Salmo 35: odiaram-me sem motivo. Aí você fala assim: mas tem motivo. Os pecados estão escancarados, eles estão irados por causa disso. Por que Jesus está citando este salmo? Ele está mostrando que não fez nada contra aqueles homens. Jesus não fez mal àqueles homens. Não havia motivo. Jesus não usou de dolo para com eles. Jesus anunciou a palavra. Eles estavam acusados pelas suas consciências. Ou, como disse Jesus lá no capítulo 5, e eu quero agora que você volte aí algumas páginas da sua Bíblia. Veja o que Jesus diz aqui neste capítulo. Capítulo 5, verso de número 45. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Veja que Jesus está dizendo que ele veio para salvar o que havia perdido. Não pensem que eu vou acusar vocês diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Eles estão dizendo: nós somos servos de Moisés, nós seguimos a Moisés. Ah, vocês estão confiando em Moisés? E Moisés aqui é em relação à lei. O grande promotor de vocês naquele dia, o grande acusador de vocês naquele dia, será a lei. Porque os homens se apresentarão diante de Deus com as suas obras. E qual é a acusação? Estão aqui: não terás outros deuses diante de mim. Você já quebrou a lei. Não farás para ti imagem de escultura. Quebrou a lei. Não tome o nome do Senhor Deus em vão. Você quebrou a lei. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não mate, não roube, não adultere, não diga falso testemunho, não cobice. Está aqui a acusação.
Não, mas então tá bom, porque desses 10 aí, 9 eu cumpri. Você descumpriu um? Pois quem quebra um é culpado de todos. É essa a acusação da lei. É por isso que não se consegue viver pela lei. É por isso que estes homens, se vangloriavam por ter a lei, estão ouvindo de Jesus: a lei irá acusar vocês diante do Pai. E o que Jesus estava fazendo? Anunciando a lei, pregando a respeito da lei. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou. Ouvistes o que foi dito: vocês não vão se vingar, vocês não vão matar, não assassinar. Quem chama o seu irmão de tolo já é réu do inferno. A pregação de Jesus expõe exatamente a lei, mostrando que todos são transgressores. A luz está anunciando que há pecado em você. Qual é a solução? Abrace a Cristo. É o Salmo 2. Beijai o filho, para que ele não se irrite, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Agora, é bem-aventurado quem se refugia nele. O problema é que estes homens não querem se refugiar em Cristo. Eles odeiam a Cristo. Por isso eles são condenados. Então, em meio à perseguição desse mundo, lembre-se disso. Este mundo está condenado. Um dia todo mundo caído que rejeitou a Cristo, que odiou o Senhor, que perseguiu a igreja do Senhor, estará diante do tribunal de Deus. Receberá a justa paga. Porque o Todo-Poderoso Deus, como nós cantamos aqui no Salmo 2, vê os homens se amotinando contra eles e não tem nem um pouquinho de preocupação. Ele ri. Ele ri. Por que isso é importante? Por que esta é uma lembrança importante para você que sofre em meio a este mundo? Porque quando você se encontrar em meio a problemas e dificuldades por causa da sua fé, lembre-se que as suas boas obras levam homens eleitos a glorificar o Pai que está nos céus, mas estas mesmas boas obras ofendem aqueles que não vão até Cristo. E diante desta lembrança de que o mundo já está julgado e um dia receberá paga, você sabe que você não precisa se vingar de ninguém. Não é você que tem que arregaçar as mangas e dizer assim: vou resolver isso agora. Estão me perseguindo, eu vou partir para cima. O que a Bíblia diz a você é: não vos vingueis a vós mesmos, amados. Dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quanto a você, se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dê de beber. Você não se vinga. Você entrega a sua causa ao Senhor. Ele é o justo juiz. E no tempo certo Ele vai tratar com estes homens, mas o seu bom testemunho diante dos inimigos pode causar algo interessante. Pode levar inimigos a se tornarem irmãos. Porque quando nós olhamos para a mesa do Senhor, nós lembramos disso. Nós nos assentamos em torno da mesa do Senhor, nós que éramos inimigos de Deus e que fomos aproximados por Jesus Cristo. Não cabe aos crentes se vingar. Essa é outra religião. Essa é a religião lá do muçulmano, que mata quem não é muçulmano. Nós não matamos quem não é cristão, mas nós anunciamos que haverá um dia de juízo. E que são bem-aventurados os que se refugiam em Jesus Cristo. Ao ser odiado pelo mundo, lembre-se de que este mundo está condenado. Isso livra você de guardar a amargura, habilita você
a usar de bondade com pessoas que não foram bondosas com você, a ser longânimo com pessoas que muitas vezes pisaram no seu pé, porque é Cristo quem habilita os crentes a viver dessa forma. Por último, ao ser odiado por esse mundo, lembre-se que você precisa testemunhar fielmente. Como eu disse, o Senhor nunca escondeu dos seus discípulos as dificuldades pelas quais eles iriam passar. Lá no Evangelho de Mateus, ele anunciou que estava enviando os seus discípulos como ovelhas em meio aos lobos. Não é uma mensagem muito boa de se ouvir, é? Estou enviando vocês como ovelhinhas lá para o meio dos lobos. Que isso? Pois é isso que Jesus está fazendo. E quando ele fez isso, junto com seus anúncios muito realistas, vocês vão ser perseguidos, pai vai entregar o filho, o irmão vai entregar outro irmão, vocês vão parar no tribunal por causa do meu nome. Ele trata de confortar os seus discípulos, dizendo: não tenham medo, eu estou com vocês, não tenham medo. E ele está mais uma vez aqui fazendo isso. O mundo odeia, isso não é uma mensagem boa de se ouvir. Eu queria ouvir que eu vou ser amado por todo mundo, quando eu chegar vai gostar de mim, eu sou querido, todo mundo me dá like lá no Facebook, lá no Instagram, todo mundo gosta de mim, eu não gosto de hater. Jesus está dizendo: pai, vai ter muito, o mundo odeia você. E onde está o consolo? Verso de número 6. Quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Sabe como que você consegue honrar a Deus e dar testemunho de Deus num cenário tão adverso? Com o consolo de Deus, o Espírito que habita nos crentes, o Espírito que mora na igreja, que conduz a igreja à verdade, que habilita a igreja a guardar os mandamentos. É assim que você faz. Jesus está anunciando, já havia dito aqui, acerca da obra do Espírito Santo. E novamente ele diz que esse Espírito iria ensinar e lembrar os apóstolos, na hora deles registrarem o Evangelho. Lembra que eu falei sobre isso? O Espírito iria capacitar estes homens a lembrar de tudo o que Jesus falou, e eles iriam escrever de forma inerrante. E aqui ele está dizendo: ele vem, o Consolador vem, e ele vai dar testemunho de mim, ele vai continuar ensinando ao meu respeito, e vocês também irão testemunhar. E aqui então está uma promessa primariamente para os apóstolos, e isso acontece em Atos, mas é uma promessa que abrange toda a igreja. Nós podemos testemunhar de Cristo, porque temos o Espírito do Senhor. O chamado a ser testemunha abrange toda a igreja de Cristo. A diferença: estes homens foram testemunhas oculares, eles andaram com Cristo. É por isso que ele diz: vocês testemunharão também, porque vocês estão comigo desde o princípio. Eles caminhavam com Jesus. E nós temos o testemunho destes homens, registrado aqui, infalivelmente, pelo Espírito que os fez lembrar. E cremos, e anunciamos, e proclamamos, e nos dobramos aquilo que está registrado de forma infalível nas Escrituras. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você é chamado a testemunhar em meio a este mundo em trevas. E Jesus, lá no capítulo 17, irá orar
pela sua igreja, que está no mundo, mas que não é do mundo. E é lembrando de tudo isso, lembrando que Jesus deu a você o Espírito, lembrando que Jesus orou por você e continua continuamente orando por você diante do Pai, é que você não deve permitir que as dificuldades em meio ao mundo caído desanimem você de caminhar com Cristo. Não tenha medo de ser mal visto, não tenha medo de ser caçoado. Tem muita gente que está olhando para Cristo e dizendo: eu acho que é isso mesmo, eu estou pensando em ir para a igreja, o que a minha família vai dizer? O que os meus amigos vão falar de uma hora para outra? Eu mudei de religião, que negócio é esse? E há muitos que não tomaram uma decisão mais firme por Cristo, porque tem medo do que irá acontecer, do que as pessoas irão dizer. Não tenha medo. Cristo deu a você o Consolador. Então, num mundo como o nosso, que proclama essa pretensa tolerância, mas que não tolera o cristianismo, busque a intrepidez do Espírito Santo e continue a proclamar a mensagem do seu Salvador. E é fato que a proclamação da palavra é uma das coisas que fará com que esse mundo odeie ainda mais os crentes. E é por isso que você precisa pedir essa intrepidez, para não desanimar diante das perseguições. Muitos têm se calado com medo das retaliações, tentando ficar longe de encrencas. Lembre-se da advertência de Jesus lá em Mateus 10, quando disse: eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio dos lobos, e porque vocês serão testemunhas de mim, vocês irão passar por maus bocados. E então ele diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus é contigo, essa é a mensagem. Jesus é com a igreja. Não tenha medo, tema Cristo. A notícia da Escritura aos crentes que vivem atrás da aprovação desse mundo não é boa. O mundo odeia os que são de Cristo. Você precisa, entretanto, lembrar de algumas coisas quando o mundo odiar você. Lembre-se que você está em Cristo, e é só essa a razão do mundo te odiar. Não é você o diferenciado. O diferenciado é Cristo. Lembre-se que você não é maior do que Jesus, e se Ele sofreu, se Ele foi humilhado e foi perseguido, não será diferente com os seus servos. Considere-se um bem-aventurado ao sofrer pelo Evangelho. Lembre-se que este mundo que persegue a igreja está condenado. Não desanime diante das aflições, aguarde o dia do Senhor, o dia do julgamento do Senhor. Enquanto isso, lembre-se que você precisa testemunhar fielmente. Paulo afirma que os crentes são como luzeiros que resplandecem em meio a um mundo em trevas. Jesus deu a você o Espírito, por meio de quem Ele está com você todos os dias, e assim continuará até a consumação dos séculos. Ele orou, Ele intercedeu por você, razão de você não precisar ter medo, ainda que você esteja sendo odiado por este mundo que jaz no maligno. Que Deus o ajude, que Deus o fortaleça, que Deus faça você, como parte da igreja, resplandecer a luz do Senhor, proclamando a todo canto, para que por meio do seu testemunho, o Senhor chame aqueles que são dele à fé, e o Senhor deixe todos os homens indesculpáveis diante da proclamação do bendito Evangelho.